Sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 km devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou. Continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 km devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou.
continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 quilômetros devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou. Continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 quilômetros devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou.
continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 km devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou. Continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 km devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou.
continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 km devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou. Continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 km devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso o Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou.
continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 quilômetros devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou. Continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin sente a desgraça iminente no horizonte e toma ações drásticas, lançando uma bomba nuclear tática em uma base ucraniana. A explosão, apesar de devastadora, tem um raio de apenas 0,64 quilômetros devido ao baixo rendimento de uma bomba de 25 quilotons. Mesmo assim, a natureza da arma provoca uma resposta imediata da OTAN. A OTAN declara guerra à Rússia, lançando aviões, mísseis convencionais e soldados contra alvos importantes na fronteira. Eles evitam usar armas nucleares para não agravar ainda mais a situação, mas reconhecem que Putin deve ser detido. Em resposta à invasão da OTAN, a Convenção Coletiva da Organização do Tratado de Segurança é acionada. A Rússia, que conta com pouco mais de 1 milhão de soldados ativos e reservas, já sofreu com cerca de 200 mil baixas desde o início da guerra, complicando ainda mais a posição do Putin. Putin, então, apela para os seus aliados mais próximos e a outros governantes autoritários para ajudar a Rússia na sua luta contra a OTAN, alertando que a derrota da Rússia permitirá ao Ocidente expandir sua influência no Oriente Médio e na Ásia. No entanto, poucos líderes querem se envolver no conflito, temendo as graves repercussões. Além dos países da CSTO, apenas o Irã decidiu lutar ao lado da Rússia, motivado por uma desconfiança profunda em relação ao Ocidente. A Síria também se juntou à Rússia, com o presidente Bashar al-Assad temendo perder sua principal fonte de armas caso Putin seja derrotado. Mesmo com a ajuda de todas essas nações, a ausência de um poderoso aliado é notada: a China. Ao lançar uma bomba nuclear, mesmo que tática, a Rússia perde o apoio de Pequim. A China acredita firmemente que armas nucleares devem ser usadas apenas para defesa e nunca como ataque. Assim, a decisão do Putin sela o seu destino, com a China cortando a maior parte do seu apoio para Moscou.
continuam comprando recursos naturais da Rússia, mas se recusam a enviar ajuda militar. Nesse cenário, as forças da OTAN avançam rapidamente pelo oeste da Rússia e capturam Moscou. Após anos de combates na Ucrânia e o agravamento das condições no país devido às sanções pesadas, a população russa em geral não oferece muita resistência para manter Putin no poder. Para muitos, seu líder fracassou. Putin